A Sintonia recebe hoje aqui no estúdio da TV Câmara um escritor que vive no interior de Minas, ao contrário da maior parte deles que vive nas capitais. Luiz Vilela optou por viver e morar lá em Tuiutaba. Luiz, quer dizer, eu fico pensando o seguinte: se o camarada é ator, diretor de cinema talvez, se ele, né? Acho que essa parte talvez não, como escritor. Quer dizer, o escritor pode viver muito bem em Tuiutaba, numa cidade do interior, produzir sua obra, ir fazendo, né, levando a sua vida. Isso não atrapalha muito, né? Não, não atrapalha. E é bom que se diga de início também que eu estou lá, mas estou como alguém que voltou. Porque, né, eu morei lá até os 15 anos, depois eu fui estudar em Belo Horizonte e me formei em Belo Horizonte, lancei meu primeiro livro em Belo Horizonte, depois fui para São Paulo, depois fui para o exterior, morei algum tempo nos Estados Unidos, depois fui para a Europa, morei algum tempo em Barcelona, e depois voltei, fiquei mais uma temporada em São Paulo, e aí sim fui para Tuiutaba, né? Voltei não com um plano assim deliberado de voltar, mas fui passar uns dias e fui ficando e estou lá até hoje, né? Agora, com relação à minha atividade, hoje, né, praticamente não existe mais distância, quer dizer, eu estou lá, mas eu mantenho contato com os editores, né, meus editores que estão no Rio e em São Paulo, e contato, enfim, com o mundo inteiro hoje não tem mais com internet, tudo, não tem mais nenhuma dificuldade, né? Então, nesse sentido, eu acho que para o escritor, eu em parte até sempre digo que eu estou lá, porque lá eu tenho mais tempo, mais tranquilidade para escrever. Você morou em Barcelona, voltou para São Paulo, quer dizer, e o que representa voltar para Tuiutaba, quer dizer? Porque geralmente as pessoas, quando vão para lugares maiores, cidades grandes, cidades assim, esse ambiente cosmopolita, digamos assim, elas não conseguem mais se privar daquilo, digamos, dessas benesses, dessas vantagens, dessa estrutura que as grandes cidades têm, não é? E eu não estou falando da internet, estou falando de muitas outras coisas. Estou falando de um jantar num bom restaurante, uma ótima livraria, essas coisas todas que as cidades grandes têm. E como é que você volta para Tuiutaba? Se Tuiutaba, que é uma cidade média, que não tem essa infraestrutura toda. Quer dizer, como é que você se coloca nisso? Mas por conta exatamente da minha atividade, que volta e meia há convites, né? Como agora aqui, eu estou participando aí da Feira do Livro, né? Há sempre convites para participar desses eventos culturais, feiras, bienais e também palestras, né, em colégios, faculdades, e com isso eu estou sempre indo às capitais, né, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, isso aí não... E nessas oportunidades, se eu tiver, né, quiser ir ir a um restaurante melhor ou um evento cultural que não haveria na cidade pequena, eu vou, né? Mas você faz parte do que a gente chama, lá em São Paulo, se for chamar pelo menos, de uma geração brilhante de mineiros ligados à literatura. E nos anos 60, fim dos anos 60, por aí. E, curiosamente, esse pessoal todo parece que foi trabalhar no mesmo lugar, uma experiência jornalística única no Brasil, que foi o Jornal da Tarde. Não é? Quem estava lá nessa época com você? Fernando Moraes, acho que estava. Sim, Fernando, hoje, né, dos que ficaram mais conhecidos, talvez o Fernando. Mas era tanta gente. Mas era muita gente, né? Muita gente. Quem estava nessa turma, se você lembra, mas? O Mitre, né, que depois foi também para a televisão. Mas, enfim, era muita gente, né? Diziam lá até que havia o mineiro da semana, porque toda semana chegava um novo mineiro para trabalhar na redação, né? Mas foi realmente uma fase brilhante, né, do jornalismo brasileiro. E, no meu caso específico, foi uma experiência muito importante, não só porque eu nunca havia trabalhado assim em jornal, né? Então, para mim, isso foi uma experiência importante, mas principalmente porque essa experiência me deu material para um romance que eu vim a escrever algum tempo depois, que chamou O Inferno aqui mesmo. Aliás, esse livro me deu muito problema, porque
Claro, né, que ele não é uma reportagem, quer dizer, ali é uma ficção, há coisas inventadas, mas com base na minha experiência lá no jornal. E muitas pessoas não gostaram, né, companheiros lá de redação, não gostaram e houve até ameaças de processo por causa do livro. A pena que não tenha ocorrido processo, né, porque seria uma bela divulgação. Alavancar as vendas do livro, né? Que eu diga Flaubert com Madame Bovary. Né? Lauli, quer dizer, a experiência jornalística foi para você, não digo, muita gente diz que é a maior experiência da vida trabalhar em jornal, em revista, em redação, uma experiência única, mas a impressão que eu tive, eu li o seu livro, na época, a experiência não foi uma coisa muito gratificante para você, quer dizer, você sofreu muito, não sei se mais com São Paulo ou com a experiência de redação. O que você guardou dessa experiência? Que você, no fim, traduziu de certa forma nessa ficção, né? Essa repercussão, né, problemática que o livro deu, eu algumas vezes tive que responder isso em entrevista e eu expliquei, porque tomaram muito ao pé da letra o título, como se o jornal é que fosse o inferno desse título. Na realidade, não é nem o jornal e nem a cidade de São Paulo. O que está aí, no fundo, o principal, né, que é subjacente ao livro todo, é a condição humana. Então, isso aí sim, os problemas, né, todos que são colocados aí, de amor, de ambição e tudo, com tudo que isso aí provoca nas pessoas. Então, na realidade, esse título é quase uma metáfora, né? Esse é o primeiro romance? É o primeiro romance? Não, antes dele eu publiquei Os Novos. Os Novos eu tenho aqui. Que é um romance que fala da minha geração em Belo Horizonte, né, nos tempos da ditadura. E curiosamente, um livro que também me deu algum problema nesse sentido, porque os que se sentiram retratados não gostaram muito do retrato que eu fiz. Isso sempre acontece com esse tipo de livro. Né? Isso lá em Belo Horizonte aconteceu com você? Lá em Belo Horizonte, Todos os romances, eu vi que os romances são um problema às vezes para você, no sentido de que as pessoas se identificam muito ao pé da letra, né? Quer dizer, não é assim, né? Aquilo é uma ficção, tem coisa... A gente não pode chamar teu romance de o romance, né? Aquela coisa de identificar, as pessoas identificarem os personagens. Não chega a ser assim teu romance, né? Dizem que chega. Gozado, hein? Gozado. Luiz, eu li O Inferno Aqui Mesmo, está aqui na minha mão. Não tive como leitor, não tive essa preocupação de identificar gente da redação, dos jornais. Então mas houve. Agora, eu não posso abrir muito o jogo não, né? Porque é segredo profissional. Mas realmente foi muito divulgado isso na época aí, as pessoas fizeram declarações de público e tal. Você começou com Os Novos, primeiro romance, em termos de romance, né? Depois vem O Inferno Aqui Mesmo, esse está comigo aqui. E você tem um terceiro romance? Na realidade tem mais 2 romances. Eu tenho um outro que se chama Entre Amigos. Entre Amigos. E depois eu publiquei outro chamado Graça. Aliás, esse Graça, ele foi, na época que saiu, ele foi o livro do mês da Playboy. Ela tinha uma seção, né, que é o livro do mês, e escolheram, né, esse livro como livro do mês, porque, obviamente, tem uma carga erótica muito forte. Uma carga erótica muito forte, né? Esse eu não conheço, né? Quando é que foi isso? 89. 89. Seus livros foram bem? Esses romances foram bem, assim? Foram bem aceitos? Foram bem de venda? Tão bem que hoje são raridades de sebo, né? Todos estão esgotados, alguns até mais de uma edição. No caso, por exemplo, do Inferno Aqui Mesmo, ele foi comprado pelo Circo do Livro. E agora eu estou, né, tenho já pronto, deve sair o ano que vem, um novo romance, que se chama Perdição. Ele vai ser publicado pela Record, que aliás vai reeditar toda a minha obra. A Record vai reeditar toda a minha obra. Porque esses romances você só acha em sebo hoje. Esse que eu estou tocando na mão. Só. Eu estou conversando hoje aqui com o escritor, contista, romancista Luiz Vilela. A gente vai para o intervalo e volta já.